Bem-vindos ao programa Sementes de Vida e hoje espero que estejam todos bem e hoje quero partilhar convosco a palavra de Deus que fala acerca dos mandamentos de Deus, ou do primeiro mandamento, que é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E em Êxodo 20 diz assim, no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança de que há embaixo nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós vemos nesta palavra quão perigosa é a idolatria. Quão perigoso é alguém fazer um Deus para si mesmo de pedra ou de madeira ou de pau e depois adorá-lo. Pois a palavra de Deus nos diz que Deus é um Deus zeloso, que visita a maldade ou a iniquidade, que é a transgressão à sua palavra, aos seus mandamentos, e diz que visita a maldade dos pais nos filhos, a terceira e quarta geração. Então nós podemos ver que a idolatria, adorar ou ter outro Deus além que é o Senhor em nossa vida, é um perigo muito grande, não somente para nós, é um problema que traz consequências muito graves, porque diz que nos visita essa maldade na vida de uma família que vai até à quarta geração. Ao contrário disso, Deus faz misericórdia em milhares aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então a palavra de Deus diz para não fazermos nenhuma imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem debaixo das águas. E não nos prostraremos, não nos encurvaremos ou prostraremos diante delas, nem as serviremos, porque Deus é um Deus zeloso. Porque a palavra de Deus diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Deus criou os céus e a terra e tudo quanto existe é a obra das suas mãos. E nós devemos adorá-lo em Espírito e em verdade, como nos ensinou Jesus Cristo. E não devemos ter outro Deus em nosso coração, e não devemos adorar outros deuses, não somente os que são feitos de madeira e pedra, mas também outras formas de ídolos ou adoração a outras coisas. Em nosso coração, Jesus, Deus, deve estar em primeiro lugar. É Ele que nós devemos adorar. E, então, é um perigo muito grande, tem consequências muito graves, quando as pessoas adoram ídolos, se tornam idólatras e não adoram ao único Deus verdadeiro. Também no Salmo 115 somos admoestados que aqueles que adoram imagens, que são idólatras, que não adoram a Deus somente, se tornam semelhantes àquilo que eles adoram. Portanto, se nós queremos ter a imagem ou nos tornarmos cada vez mais parecidos com Deus, nós devemos adorá-lo e devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, reconhecendo que Deus é o único Senhor, é o único Deus e só Ele deve ser adorado, amado e reverenciado. Por vezes, na nossa ignorância, e a palavra de Deus diz que Deus não tem em conta os tempos da nossa ignorância, mas anuncia agora a todos os homens que se arrependam. E arrependimento significa uma mudança é também estarmos tristes por termos magoado e desobedecido a Deus, mas também implica uma mudança de atitude e uma mudança de mentalidade. Ou seja, significa voltar as costas ao caminho, ao mudar de direção. Nós caminhávamos numa certa direção e agora nós mudamos de marcha, voltamos para trás. Não queremos mais caminhar de acordo com essas coisas das quais nós
fazíamos, ou por desconhecimento, por ignorância. Mas glória a Deus que hoje temos em nossas mãos, temos a possibilidade de poder ter a palavra de Deus em nossa vida, e ela pode mudar toda a nossa vida, pois a palavra de Deus é luz para nós. Ela é capaz de dissipar todas as trevas da nossa ignorância e nos libertar de tudo aquilo que nos enganou, porque Jesus disse: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Jesus é o único que nos pode libertar, e a palavra de Deus é a verdade. Deus não muda. Diz que o céu e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não passa. Ela permanece eterna. A palavra de Deus é eterna. Daí podemos confiar plenamente em Deus, que a palavra de Deus sempre se cumprirá na nossa vida, se crermos de todo o nosso coração que a palavra de Deus é verdadeira e ela não muda. Diz no Salmo 115 o seguinte: os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Já percebemos que, conforme a descrição da palavra de Deus, que um ídolo não tem vida alguma. Ele não pode ajudar ninguém, absolutamente ninguém, porque é um ser inanimado, não tem vida nenhuma. Não tem mãos, mas não podem apalpar. Tem olhos, mas não veem, logo não podem ver os nossos problemas, nem responder a eles. Tem boca, mas não falam, nem som sai algum da sua garganta. E agora eis aqui também uma grande advertência, se assim poderei dizê-lo. Diz: tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Portanto, uma pessoa que confia num ídolo, ela torna-se semelhante a ele. E como é que ele é? Ele tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram. Portanto, não há nada nessa vida, nesse ídolo. Não há vida nenhuma, não há nada nele. Ou seja, diz que aqueles que confiam nesse ídolo tornam-se semelhantes. Isto espiritualmente quer dizer que uma pessoa que se torna idólatra, que adora imagens feitas de pedra e de barro e de madeira, tem consequências graves para a sua própria vida, porque Deus vai visitar essa maldade, porque para Deus é uma maldade, porque Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor, está vivo, é todo-poderoso e, portanto, nunca pode ser comparado com nenhuma dessas coisas. Ele é o único que pode responder ao seu povo, é o único que pode trazer respostas efetivas, porque Ele é o único Criador, Ele é o Criador dos céus e da terra, foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos fez. E nós podemos relacionar-nos com Ele através do seu Filho amado, que deu a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós, porque a consequência do pecado, da idolatria e de outras coisas, de desobediência a Deus, abriu o caminho para a morte eterna. E então Jesus veio dar a vida na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus e nos dar a vida eterna e nos voltar e para que o ser humano possa de novo ter um relacionamento com o seu Deus, com o seu Criador, com o seu Pai Celestial, possa ter comunhão com Ele, intimidade com Ele e possa voltar àquela glória maravilhosa que viveu quando Deus criou Adão e Eva. Porque foi numa maneira extraordinária e maravilhosa com que Deus nos criou. Criou o ser humano, criou o homem e a mulher.
colocou num jardim, rodeado de toda a beleza, no meio da sua glória, onde Deus o visitava todos os dias. Quando o homem desobedeceu a Deus, então foi separado dessa glória maravilhosa que ele pôde viver antes de ter pecado. O pecado traz consequências eternas. O pecado traz consequências de morte ao ser humano. Na verdade, a palavra de Deus diz que o pecado gera a morte. Então a idolatria é uma desobediência à palavra de Deus. Talvez pelo desconhecimento, as pessoas não sabem que é tão perigosa a idolatria. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Deus diz que se tornam semelhantes a eles ou às imagens, os que as fazem e todos os que nelas confiam. Então, se confiamos num ídolo, nós vamos tornar-nos semelhantes. Não temos visão para ver as coisas de Deus. Estamos surdos espiritualmente, não podemos ouvir o que Deus tem de bom para as nossas vidas, não podemos ver as maravilhas de Deus que Deus tem para as nossas vidas, não podemos ouvir a doce voz do Espírito Santo que Deus enviou para estar connosco, porque Jesus disse: não vos deixarei órfãos, vou enviar-vos o Espírito Santo. Portanto, a idolatria tão somente não permite ao ser humano, um idólatra, não pode ouvir a doce voz de Deus, e antes pelo contrário. Por aí, poderei até explicar numa outra lição, ou peço desculpa, num outro programa, que verdadeiramente o apóstolo Paulo diz aos coríntios que aqueles que adoram ídolos não estão adorando propriamente só aos ídolos, mas estão adorando demónios. Isto é forte, mas este é o que está escrito. Portanto, é muito perigoso. Quando nos colocamos numa situação dessas, estamos a abrir o caminho para que o inimigo, Satanás, possa trabalhar na vida daqueles que se desviaram e desobedeceram aos mandamentos de Deus. Mas quando nós obedecemos a Deus, quando o ser humano honra a Deus, então sim, podemos ver a graça de Deus e o amor de Deus ser liberto nas nossas vidas. Então deixa esta palavra, fuja da idolatria, fuja desse caminho, porque esse caminho vai levá-lo à maldição, vai levar a sua família à maldição, vai afastá-lo de Deus. Talvez você não conhecesse a verdade, mas se hoje está a ouvir esta palavra, e ela possa chegar à sua vida, porque muitos dos problemas que podem existir na nossa vida é pela desobediência a Deus. Então o meu conselho é: vá à palavra de Deus, procure a palavra de Deus, porque encontra nela respostas para a sua vida. Então diz no Salmo 118 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louve a Ele e bendiga o seu nome. E também diz no Salmo 112: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra e a geração do justo será abençoada. Veja o contraste entre aquele que obedece aos mandamentos de Deus e teme ao Senhor e tem grande prazer no Senhor e honra ao Senhor. Enquanto nós honramos ao Senhor, fazemos de Jesus o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, honramos a sua palavra, buscamos a Deus e praticamos a sua palavra e obedecemos com amor, com alegria, com prazer aos seus mandamentos, Deus diz que Deus abençoa a descendência do justo, diz que será poderosa na terra, fazenda e riqueza haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Diz ainda: aos justos nasce luz nas trevas, Ele é piedoso, misericordioso e justo. E no versículo 7 diz: não temerá maus rumores, e o seu coração está firme, confiando no Senhor. Assim, quando nós pomos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, ninguém.
vai ao Pai se não for através dele. Ele é a porta, ele é o caminho para entrarmos à presença de Deus, para sermos reconciliados com Deus, para sermos perdoados, para sermos amados e para receber do Senhor toda a bênção que Ele já preparou para o seu povo, para os seus filhos. Então deixo esta palavra para si, para que pense nisto, que bom e maravilhoso é obedecer a Deus e ter prazer em cumprir os seus mandamentos. E obedeça ao conselho de Deus. Fuja da idolatria e veja a mão de Deus poderosa trabalhar na sua vida e desatá-lo e libertá-lo e dar-lhe vitória, porque através de Cristo somos mais que vencedores. Deus abençoe a sua vida.